Quer saber por que Jesus sempre exalta os humildes? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Narciso Montota. É um privilégio poder compartilhar com você as verdades provindas de Deus. Hoje iremos falar sobre isso, sobre um dos principais discursos de Jesus que encontramos no Sermão do Monte, que é justamente as bem-aventuranças. Bem-aventuranças estas que mostram que podemos ser mais que felizes estando em Cristo Jesus e vivendo as palavras de Jesus. E esse discurso que iremos ler se encontra em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. E iremos aprender hoje sobre a importância de depender de Deus e viver esta humildade que vai me aproximar mais da real felicidade e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, lá em Mateus 5, do versículo 3 ao 12, diz assim: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem tudo a vosso respeito. Regozijai-vos, se alegrem, e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavras maravilhosas estas de Jesus que quebram um pouco da temática do que o mundo nos ensina, do que a sociedade nos ensina. Jesus vai exatamente na contramão dessas verdades pregadas pelo mundo. Jesus quebra os paradigmas instituídos, Jesus rompe com os exemplos a ser seguidos e estabelece um novo exemplo, um exemplo que provém da verdade verdadeira, um exemplo que vem direto da eternidade para nós que somos seus discípulos e queremos caminhar neste caminho. Veja que o primeiro ponto das bem-aventuranças é exatamente essa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que humildade é esta? É uma humildade que me leva a reconhecer a minha dependência em Deus, reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Então, para você alcançar uma felicidade que sobrepuja, que ultrapassa em muito a felicidade que o mundo apregou a você, você deve ser humilde. E essa humildade é reconhecer que você depende totalmente de Deus e exclusivamente de Deus. Você está onde está hoje porque Deus ajudou você a estar aí. Você vai alcançar os seus objetivos lá na frente porque Deus vai ajudar você. E qual é o seu objetivo maior? É o reino de Deus. Veja que através de cada atitude existe a promessa do reino de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. E se você não reconhece que depende totalmente de Deus, infelizmente você não pode entrar no reino dos céus, porque quem tem a chave do reino dos céus é Deus. Então reconheça, seja humilde e reconheça que você depende do Senhor, que aí você vai alcançar uma felicidade maravilhosa.
O segundo que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O mundo sempre nos ensina, principalmente aos homens, que chorar é feio, mas para Deus chorar é bonito. Porque traz uma promessa maravilhosa. O que é chorar aqui? É você reconhecer que você veio do pó, é você reconhecer que você é um pecador miserável, que depende da graça de Deus para ser redimido, para andar em acordo com a vontade do Criador. É você chorar pelas injustiças do mundo, é você clamar a Deus por ajuda. E Apocalipse também mostra uma realidade que quando nós estivermos juntos a Deus, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Quem vai consolar você, quem vai dar o ombro para você chorar, antes sim, não mais chorar, mas limpará, enxugará de seus olhos toda lágrima, é Deus. Aqueles que choram reconhecendo seus pecados, aqueles que choram pelas injustiças do mundo, receberão a promessa de serem consolados pelo próprio Deus. Então, se você chorar, você sabe, quem vai consolar você é Deus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Não, o 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que maravilha! Manso aqui é um contexto que vai mostrar o autodomínio. O domínio sobre suas atitudes. O domínio sobre suas emoções. Bem-aventurados os mansos, são aqueles que não se deixam dominar pela ira. Antes dominam as suas emoções, agem com cautela, agem com racionalização, agem com seu raciocínio. Não deixam as emoções dominá-lo. Então estes herdarão a terra. Domínio próprio é algo essencial para um discípulo de Jesus. Domine-se. Não deixe que sentimentos e emoções dominem você, mas se domine, porque aí você herdará a terra. O próximo versículo vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois estes serão saciados. Interessante, irmãos. Isto aqui são aqueles que anseiam profundamente viver em acordo com a vontade de Deus. Eles clamam e anseiam pela justiça de Deus neste mundo. E Jesus diz que eles serão saciados. Quantas injustiças nos cercam e quantas pessoas perderam a sensibilidade para se indignarem diante das injustiças. A justiça do homem pode ser falha, mas a justiça de Deus, por mais que tarde, ela nunca falhará. E aqueles que buscam e têm sede de justiça serão saciados por Deus. A justiça de Deus chegará. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Jesus foi misericordioso. E como Jesus é o nosso exemplo maior, nós também devemos exercer misericórdia. O que é misericórdia? É exercer graça. É ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. É ter amor. É cuidar. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Então, se você não se utiliza de misericórdia para com o teu próximo, muda essa atitude rapidamente. Seja mais parecido com Deus. Tenha amor pelo seu próximo. Ajude o seu próximo. Estenda a mão ao seu próximo. Tenha misericórdia dele. Tenha cuidado dele. Porque Deus terá o mesmo cuidado por você. Versículo 8.
Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Esse é um versículo tremendo. Ser limpo de coração são aqueles que são puros de coração. São aqueles que voltam toda a sua devoção sincera a Deus sem se utilizarem de duplicidade. Eles são puros. Eles amam a Deus independentemente de qualquer coisa. Eles amam ter comunhão com Deus. Eles amam a palavra de Deus. Eles amam praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, este caminho que Jesus apresentou, é realmente o objetivo de vida deles. Eles não se aproximam de Deus com outros interesses, mas eles se aproximam de Deus como uma criança se aproxima de seu pai, com um verdadeiro amor. Tenha verdadeiro amor, tem um coração verdadeiramente puro, que se aproxima de Deus sem segundas intenções, mas que tem um amor maior, puro para com Deus. O próximo versículo diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que agem como embaixadores, são aqueles que promovem a paz, são aqueles que atuam como Jesus atuou, são aqueles que realmente refletem a imagem de Deus, a imagem de Jesus. Eles não buscam guerra, eles buscam a conciliação. E assim como Jesus reconciliou a humanidade por meio de seu sacrifício com Deus, nos tornando de inimigos para filhos, você tem um papel. Seja pacificador, não busque guerra, busque paz, porque você será chamado filho de Deus. Como embaixadores de Deus, como se Deus por nós rogasse. Nós buscamos a paz. O cristianismo busca a paz. Se em algum momento da história alguns cristãos e muitos cristãos buscaram a guerra, eles não estavam aqui dentro das boas aventuranças, das bem-aventuranças, de ser feliz sobremaneira. Eles estavam fora desse discurso. O verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus busca a paz. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha só, irmãos. Olha só. Jesus diz que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça têm o reino dos céus. O sofrimento por fazer o bem, o sofrimento por realizar o bem, é uma marca daqueles que são discípulos de Cristo. Sabe por quê? O mundo sempre vai odiar a verdade. O mundo sempre vai odiar o verdadeiro bem. Então não se espante se você for perseguido, se você for humilhado por causa da verdade. Por causa da verdade. Não se espante se você for humilhado por buscar justiça, porque a justiça desse mundo é falha, mas a justiça de Deus não. E você, como um representante de Jesus Cristo nessa terra, como filho de Deus, deve buscar sempre a justiça. Não feche sua boca, busque a justiça, e mesmo que venham as perseguições, siga em frente. Sabe por quê? Porque a promessa para aqueles que buscam a justiça é esta daqui: porque deles é o reino de Deus. Esse reino passará, o reino de Deus é eterno. Busque a justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha só. Aqui se reporta justamente ao reino de Deus. Ser bem-aventurado ou feliz, segundo Jesus, não é alcançar sucesso ou poder, mas reconhecer nossa necessidade de Deus e viver em humildade. Muitos buscam poder, muitos buscam fama,
Mas a verdadeira alegria não está em nada dessas coisas que são passageiras, mas em reconhecer sua necessidade de Deus e viver em humildade. Essa sim é a verdadeira alegria. Porque aí você está juntando tesouros onde traça não come, onde ferrugem não corrói, onde ladrão não rouba. Você está aí juntando tesouros eternos, não tesouros passageiros, porque fama e poder um dia desaparecem, mas aquilo que é eterno jamais desaparece. Então busque ser dependente de Deus, busque ser humilde. E viver no reino de Deus muitas vezes vai significar ser perseguido, ser injuriado por amor do nome de Jesus. E o seu mestre também foi, mas deixa eu trazer uma palavra de esperança ao teu coração. Jesus disse assim: o mundo me odiou primeiro, o mundo me perseguiu primeiro, o mundo me prendeu primeiro, o mundo me executou primeiro, mas assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Como podemos aplicar tudo isto em nossa vida? Precisamos primeiro examinar nossos corações. Descubra o que há no seu coração. Será que estamos realmente pobres de espírito, reconhecendo nossa dependência em Deus? Estamos buscando a justiça com fome e sede? Estamos dispostos a sofrer diante daquilo que é certo? Convido você a refletir esta semana sobre as bem-aventuranças e tentar de alguma maneira aplicá-las nessa semana na sua vida, em alguma situação. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Se você foi abençoado por essa mensagem, peço a você que deixa aqui a tua curtida. Comenta aqui se você está realmente buscando viver a verdadeira felicidade através do discurso de Jesus. Eu quero compartilhar com você aqui nos comentários. Também é muito importante, se você é novo, se inscreve aqui em nosso canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que há por aqui. E Deus abençoe você. Viva o Evangelho e não se esqueça, nada é impossível àquele que crê.